Olá a todos, meu nome é Marcelo Covuneto e hoje eu vou apresentar o trabalho do meu colega Henrique, intitulado Análise da influência do Runtime OpenMP no desempenho de aplicações com tarefas. Então vou primeiramente dar uma introdução, um contexto do problema e o objetivo desse trabalho, falar sobre o background, a metodologia aplicada, os resultados e a conclusão. Então, com o paradigma de programação baseada em tarefas, a gente pode representar uma aplicação e a sua carga de trabalho como um grafo acíclico dirigido, um DAG. Então, a aplicação em forma de DAG ela representa as tarefas computacionais com os nós desse grafo, e as dependências entre as tarefas são as arestas do grafo. Então, nesse paradigma, a gente tem uma camada mais entre a aplicação e os recursos computacionais, que é a camada de runtime. Como a gente pode ver aqui nessa figura, esse sistema de runtime ele fica entre a aplicação e os recursos computacionais, e ele conhece esse grafo da aplicação e ele que toma conta do escalonamento sobre os recursos computacionais, levando em consideração alguns aspectos como o balanceamento da carga. Então, essas facilidades que ele oferece, elas vêm junto do sobrecusto de ter que processar esse grafo e tomar essas decisões de escalonamento. E isso pode afetar o desempenho da aplicação de uma maneira negativa. Então, como existem diversas bibliotecas que suportam esse paradigma de programação baseada em tarefas, como por exemplo o OpenMP e o StarPU, a gente também tem muitos sistemas de runtime disponíveis, como o libgomp do GCC, a libomp do LLVM e a libcomp do XKP. Então, esses diferentes runtimes eles podem ter um impacto diferente no desempenho de aplicações, porque eles podem apresentar custos de sobrecarga diferentes e também diferentes estratégias para criar e escalonar todas essas tarefas. Então, o objetivo desse trabalho ele é avaliar o desempenho de uma mesma aplicação quando a gente associa ela a diferentes runtimes. Então, a gente quer comparar coisas como escalonamento das tarefas, observar a ociosidade dos trabalhadores e também identificar possíveis anomalias nas bibliotecas ou nos runtimes avaliados. Então, a aplicação usada para avaliar esses diferentes runtimes é uma fatoração QR por blocos de uma matriz densa. Então, a implementação desse algoritmo ela pode ser feita utilizando rotinas do LAPACK, como esse pseudocódigo mostra. Então, são 4 laços que eles percorrem blocos em posições específicas da matriz, realizando operações de fatoração e atualização de acordo com uma certa ordem criada a partir dessa estrutura. E, por exemplo, aqui essa primeira tarefa, o DGQRT, ela trabalha com o bloco ali o TKK, e a segunda tarefa, a DLarfB, do laço mais interno, ela também trabalha com esse mesmo bloco, e isso geraria no grafo uma dependência de dados entre essas duas tarefas. Então, a gente pode visualizar a relação dessa criação do grafo e como as tarefas percorrem a matriz. Aqui, as posições preenchidas da matriz é onde a gente tem uma tarefa que está escrevendo naquela posição, e as linhas destacadas é onde está ocorrendo uma leitura. Assim, a gente pode ver que diferentes operações elas podem ser feitas em paralelos porque elas não criam conflitos de acesso entre esses dados. E aí, aquele laço mais interno, ele cria uma iteração do processo de faturação que ele continua até chegar ao fim da matriz. Então, para guiar os experimentos que a gente fez, foi criado um projeto experimental considerando os seguintes fatores. O tamanho da matriz ele foi fixado em 8.192 por 8.192, uma matriz quadrada, e a gente variou o tamanho de bloco de 32 até 512 em potências de 2. Isso para conseguir explorar diferentes quantidades de tarefas geradas e assim avaliar os runtimes com diferentes níveis de estresse. A gente definiu 5 repetições para
para cada configuração para avaliar o makespan e mais uma para coletar os rastros da aplicação. Então, as plataformas computacionais a gente descreveu nessa tabela aqui. São 3 máquinas, a Draco, a Sei e a Hype. Todas elas têm 2 processadores. E aí tem uma diferença no número de cores por processador só. No lado dos runtimes aqui, a gente tem 5 runtimes. 4 deles foram usados com código que foi escrito em OpenMP, usando as diretivas do OpenMP. E o último ali ele foi avaliado com um código escrito nativamente StarPU, seguindo as diretivas do StarPU. Então os runtimes que a gente utilizou foi o libgomp do GCC, o libomp da LLVM, o KStarPU, o KStar, né, que ele faz uma transpilação do código escrito com diretivas OpenMP para a gente conseguir rodar ele com o runtime do StarPU. A libcomp, que ela é baseada no runtime do XKP, e o runtime do StarPU nativo. Então, agora na parte dos resultados, em relação à duração do tempo de execução da aplicação, a gente tem aqui nessa imagem os resultados divididos por máquinas. Então, na primeira linha tem a Sei, na segunda a Draco e na última a Hype. E as colunas são o tamanho de bloco. No eixo X de cada gráfico a gente tem o tempo médio de execução e ali cada cor ele representa um runtime. Então, desse experimento a gente chegou às seguintes conclusões. A gente viu que o comportamento ele se preserva entre as plataformas, que, por exemplo, a libgomp, que ela foi mais lenta em todas as máquinas para casos com um tamanho de bloco pequeno. A gente viu que o runtime do KStar ele destoa, o que é uma hipótese que a gente tem é que provavelmente aconteceu algum problema no momento da transpilação do código, que fez com que a execução ela não fosse feita corretamente. E a libcomp ela foi bem estável, porque para algumas execuções ela simplesmente não terminou. Então a gente analisou também a ociosidade por trabalhador. A gente pegou um caso onde o runtime ele foi mais estressado, com uma quantidade maior de tarefas. A gente selecionou então o caso da máquina Sei com tamanho do bloco 64. E nessa figura a gente tem ali os trabalhadores dispostos no eixo X. E no eixo Y a gente tem uma porcentagem de ociosidade em relação ao tempo total de execução da aplicação no eixo Y. A gente conseguiu ver para esse caso que a libcomp e a KStar ela tem uma ociosidade média alta, então foi acima de 90%. E a libgomp do GCC, a libomp e o StarPU, eles são bastante parecidos, o que faz com que eles tenham um desempenho também bastante parecido. Então, a gente também tentamos comparar o escalonamento dos runtimes para o caso do tamanho de bloco 64, utilizando algumas informações rastreadas. A gente mapeou o início de cada tarefa, aquela GEQRT, que marca o início de uma iteração do processo de fatoração. E com isso a gente viu que todas, exceto o KStar e o StarPU, iniciam no primeiro e segundo execução, o que pode ser uma anomalia no rastreamento da aplicação para esses runtimes. Então, como conclusões, a gente fez análise de desempenho e comportamento desses 5 runtimes com uma fatoração QR, a mesma aplicação. A gente notou que o tempo de duração das tarefas reportado foi incompatível com a ociosidade e o makespan, porque a gente somou os tempos e mesmo quando as tarefas pareciam durar muito mais tempo, o makespan ele não era alterado. E nisso a gente tem uma hipótese para tentar explicar isso, que é que os runtimes eles estão pausando as tarefas, então ele inicia, não finaliza a tarefa, pausa ela para terminar depois. E isso faz com que a forma que a gente considerou o tempo que a tarefa estava executando para rastrear ela pode ter sido equivocada.
A gente também observou um desempenho ruim do K-Star e da libcomp com tarefas de grão pequeno, por causa da grande ociosidade que eles apresentaram. E a gente suspeita que o K-Star ele não está respeitando as dependências entre as tarefas, o que pode ser explicado por algum problema no momento da transpilação do código. E então esse trabalho levantou uma série de hipóteses que demandam mais investigações para a gente conseguir confirmar ou refutar elas. E aí então, com trabalhos futuros, a gente pretende implementar uma verificação da solução fornecida pela execução. A gente pretende adicionar mais um runtime, ou MPSS, e também testar com outras arquiteturas do processador. Então aí algumas referências utilizadas. Esse trabalho ele tem um repositório onde tem todos os dados que foram utilizados no trabalho. E é isso aí, muito obrigado.